Eu quero te convidar a voltar a ser criança. Eu quero que você tenha coragem, porque voltar a ser criança também é um ato de coragem, né? Muita gente, inclusive, foge disso e fica preso meio que nessa persona do adulto, não percebendo, por exemplo, que o inconsciente ele é atemporal. E é um ato de coragem você se permitir ser criança. Então eu quero te convidar a voltar a ser criança pelo menos durante um período desse vídeo aqui, porque eu vou te contar uma história dos três porquinhos, e é uma história que provavelmente você conhece, mas esta versão, que é a versão original que eu vou te contar, é muito provável que você não conheça alguns detalhes e você vai perceber algumas diferenças. E esse vídeo é um vídeo diferente dos que a gente geralmente traz para cá, mas eu já estava querendo trazer esse tipo de conteúdo mesmo, justamente porque primeiro que a gente está no período de férias, né? Muita gente que está inscrita aqui no canal está de férias, então eu quero trazer um conteúdo mais leve. Mas segundo, porque conto de fadas tem tudo a ver com a subjetividade do ser humano, tem tudo a ver com a constituição, por exemplo, do ego, o desenvolvimento do ego do ser humano, tem tudo a ver com elaboração, né, ferramentas mentais, elaboração e simbolização de problemas que a criança, por exemplo, ainda vai enfrentar na vida. Só para você ter uma ideia, o Bruno Bettelin, né, do clássico, o escritor, o psicanalista e escritor do clássico A Psicanálise do Conto de Fadas, a psicanálise dos contos de fadas, ele vai dizer, ele trabalhou com crianças, né, que ele considera como, na introdução do livro, ele considera como crianças problemáticas. E uma coisa que ele vai dizer é que ele percebeu que crianças que têm muitos problemas, né, muitos traumas, crianças que se transformam em adultos traumatizados, essas crianças têm pouquíssimo conhecimento sobre contos de fadas. Então, existe uma importância na questão dos contos de fadas por ajudar crianças, e não só crianças, como adolescentes, adultos também, a simbolizarem alguns problemas que são inerentes à vida, né? E eu tô com a versão aqui do livro que é Contos de Fadas em suas versões originais, tá? Esse livro aqui, inclusive, eu comprei na Amazon, você pode achar também na Amazon. A gente vai ler os três porquinhos, então eu vou fazer um momento lúdico com você, que é um momento de contação de história. Se você chegou aqui no canal só para poder saber a verdadeira história dos três porquinhos, então não tem problema. Quando eu terminar, você pode partir. Mas se você continuar no vídeo, a gente vai trazer uma breve análise sócio-histórica e eu vou trazer principalmente, que é o objetivo principal desse vídeo aqui, uma análise psicanalítica, tá? Então vamos lá. Inclusive, se você gosta, se interessa pelo comportamento humano, se você se interessa pela psicanálise, pela psicologia, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Vou trazer muitos contos de fadas aqui nessas férias, né? Então vamos voltar a ser criança. Se você tiver coragem, você vem comigo. Os Três Porquinhos, aqui está datado do ano de 1890, né? Joseph Jacobs, foi ele que registrou esse conto aqui, apesar de que muita gente vai dizer que os irmãos Grimm também registraram, mas vamos lá. A história começa da seguinte forma, essa é a verdadeira história, uma versão que provavelmente você nunca viu. Era uma vez, quando os porcos falavam em rima e os macacos mascavam tabaco, e as galinhas cheiravam o rapé para se tornarem mais resistentes, e os patos faziam quack, quack, quack. Oh, havia uma porca com 3 porquinhos, e como ela não tinha o suficiente para mantê-los, mandou-os mundo afora para fazerem sua própria sorte. O primeiro porquinho que saiu conheceu na estrada um homem com um feixe de palha, e lhe disse: "Por favor, senhor, me dê esta palha para que eu construa uma casa para mim." O homem atendeu ao pedido e o porquinho construiu uma casa com palha. Logo veio um lobo que bateu na porta e lhe disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." Ao que o porco respondeu: "Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, inho, inho." O lobo então retrucou: "Então eu vou bufar, e eu vou soprar e vou derrubar a sua casa." Assim, ele bufou, soprou, derrubou a casa e devorou o porquinho. Ou seja, ele matou o porquinho. Presta atenção nisso aqui. O segundo porquinho encontrou um homem com um monte de tojo, que é uma espécie de planta, né? Uma planta espinhosa e tal, flores amarelas e por aí vai. E disse: "Por favor, homem, dê-me esse tojo para construir uma casa." O homem atendeu ao pedido
e o porquinho construiu a sua casa. Então veio um lobo e disse: porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, inho, inho. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa. Assim ele bufou, soprou, soprou, bufou e finalmente derrubou a casa e comeu o porquinho. O terceiro porquinho, olha, comeu o porquinho, presta atenção. O terceiro porquinho encontrou um homem com uma carga de tijolos e disse: por favor, homem, dê-me esses tijolos para construir uma casa. O homem deu-lhe os tijolos e o porquinho construiu sua casa com eles. Então veio o lobo, como fez com os outros irmãos, e disse: porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, inho, inho. Então eu vou bufar e vou soprar e vou derrubar a sua casa. Bem, ele bufou e soprou, e bufou e soprou, e soprou e bufou, mas não conseguiu pôr a casa abaixo. Quando notou que não poderia, com todo o seu bufar e soprar, derrubar a casa, disse: porquinho, eu sei onde há um bom campo de nabos. Onde? Perguntou o porquinho. Oh, no sítio do Sr. Smith. E se você estiver pronto amanhã de manhã, eu te chamarei e iremos juntos para colhermos alguns para o jantar. Muito bem, disse o porquinho. Eu estarei pronto. Que horas você pretende ir? E o lobo respondeu: às 6 horas. Bem, o porquinho levantou às 5 e obteve os nabos antes que o lobo viesse, o que ele fez dentro do horário marcado. Porquinho, você está pronto? Perguntou o lobo pontualmente. O porquinho disse: pronto? Eu fui e já voltei. E tenho um bom bocado para o jantar. O lobo sentiu-se muito irritado com isso, mas de uma forma ou de outra pegaria aquele porquinho. Então disse: porquinho, eu sei onde há uma bela macieira. Onde? Perguntou o porco. Lá naquele belo jardim, respondeu o lobo. E se você não me enganar, virei te chamar às 5 horas da manhã e colheremos algumas maçãs. Bem, o porquinho apressou-se na manhã seguinte, às 4 horas, e partiu para as maçãs na esperança de voltar antes que o lobo viesse. Mas ele teve que ir longe demais e precisou subir na árvore, de modo que, assim que começou a descer dela, viu o lobo chegando, que, como você pode supor, o assustava muito. Quando o lobo veio, disse: porquinho, o que é isso? Você está aqui antes de mim. São boas essas maçãs? Sim, muito, disse o porquinho. Eu vou jogar-lhe uma. E ele jogou tão longe que, quando o lobo se foi para buscá-la, o porquinho pulou da árvore e correu para casa. No dia seguinte, o lobo voltou e disse ao porquinho: porquinho, haverá uma feira em Shanklin nesta tarde. Você vai? Ah, sim, disse o porco. Eu irei. Que horas você estará pronto? Às 3, disse o lobo. Assim o porquinho saiu mais cedo, como de costume, chegou à feira e comprou uma batedeira de manteiga, que estava levando para casa quando viu o lobo se aproximar. Sem saber o que fazer, escondeu-se dentro da batedeira e deixou-a redonda como uma bola, rolando morro abaixo. Isso assustou tanto o lobo que ele logo foi embora. Quando chegou na casa do porquinho, contou-lhe sobre quão assustador tinha sido uma grande e redonda coisa que desceu o morro atrás dele. Em seguida, o porquinho disse: ah, eu te assustei então. Eu tinha ido para a feira e comprei uma batedeira de manteiga e quando vi você, entrei nela e rolei morro abaixo. O lobo ficou muito zangado. Declarou que iria comer o porquinho e que desceria pela chaminé para pegá-lo. Quando o porquinho viu o que estava prestes a fazer, pendurou um caldeirão cheio de água e acendeu um fogo intenso. Assim que o lobo começou a descer,
tirou a tampa e ele caiu dentro do caldeirão. O porquinho colocou a tampa novamente em um instante, cozinhou e comeu o lobo no jantar. E viveu feliz para sempre. Então vamos lá. Essa é a verdadeira história que eu acredito que está relativamente diferente do que você ouviu, do que você assistiu, por exemplo, na Disney, né? Inclusive agora a gente tem um movimento bem interessante, e agora que eu estou falando de uns tempos para cá, a gente tem um movimento bem interessante que é, filmes que seriam conhecidos como contos de fadas muito leves, né? E que se transformam praticamente num filme de terror. O filme A Bruxa, que a gente tem uma análise psicanalítica aqui no canal, o filme A Bruxa de Robert Eggers, mas não só esse filme, né? Mas esse filme, por exemplo, A Bruxa, ele é inspirado em contos de fadas. Porque os contos de fadas, vários autores vão dizer, eram praticamente filmes de terror, né? E aí a gente vai fazer uma análise sócio-histórica para você entender o porquê que eles eram praticamente filmes de terror. E eu vou trazer uma análise psicanalítica desse conto aqui, porque isso tem tudo a ver com a questão do processo de subjetivação do ser humano, a questão da simbolização de dilemas, por exemplo, que não podem ser simbolizados por uma criança se não for de uma forma lúdica. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. A primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: tem um trecho aqui logo no início, onde a história vai dizer assim, ó: havia uma porca com 3 porquinhos, que era a mãe, né? Uma porca com 3 porquinhos, e como ela não tinha o suficiente para mantê-los, mandou-os mundo afora para fazerem a sua própria sorte. Primeira coisa que eu quero que eu quero trazer de observação aqui é o seguinte: você vai ver esse elemento muito frequente, por exemplo, na questão de João e Maria. A gente vai trazer ainda uma análise psicanalítica aqui, mas sobre João e Maria, a gente costuma ouvir que foi a madrasta, né, que teria colocado João e Maria para fora de casa, né? E por quê? Porque eles estavam com um problema de comida, né? De alimentação e tal. E naquele período, aqui nesse livro, ele vai datar essa história do ano de 1890, mas eu tenho convicção, mesmo sem fazer nenhuma pesquisa sobre isso, só por esse contexto aqui, eu tenho convicção que essa história é de muito antes disso aí. É porque muita gente vai pensar que os irmãos Green, o Joseph Jacobs ou Anderson, eles vão construir essa história, eles vão elaborar essa história, mas a história não está elaborada por eles. O que eles fizeram foi um processo, por exemplo, de catalogar essas histórias. Então, eram histórias que já faziam parte da tradição oral. A única coisa que eles fizeram foi catalogar. Então, você vai ver alguns elementos, por exemplo, aqui, muito parecidos com o período de transição entre a Idade Média, que seria o sistema feudalista, e a Idade Moderna, que seria o regime capitalista. Em 1890, a gente já estava no regime capitalista. Então, é provável que essa história date de muito antes, talvez até do período da Idade Média, onde se tinha escassez de alimento. E por existir escassez de alimento, os pais comiam, eles tinham preferência na alimentação e os filhos comiam as sobras, isso se tivesse sobras. Então era mais ou menos nesse sentido. Inclusive as mães, várias delas, na questão, por exemplo, de ama de leite, a escassez era tanta, né, que as mães, algumas delas deixavam seus filhos morrer para ganhar dinheiro, algum dinheiro para amamentar, por exemplo, quando elas tinham filhos recém-nascidos, né? Para amamentar filhos de famílias mais abastadas. Então, os filhos morriam. Essas questões você pode ver, por exemplo, na história da sexualidade de Michel Foucault. Você vai ver uma perspectiva nesse sentido, como é que o Estado intervém, né, para reduzir, por exemplo, a questão da mortalidade infantil. O Estado acaba intervindo na sexualidade das famílias, né, inclusive preparando as crianças para gerar riqueza para o Estado e por aí vai. Você pode ver isso, por exemplo, num livro chamado O Mito do Amor Materno, de Elizabeth Badinter, né, que é um livro completamente libertador. E sobre esse livro eu já faço uma observação. Sim, existe mãe ruim. Não existe essa história de instinto materno, tá? Isso é uma história construída, não existe isso aí. E eu estou falando sobre isso porque também tem outro livro bem interessante que no primeiro capítulo vai fazer um apanhado histórico sobre isso aí que a gente está falando, que eu acho que o nome dele... Eu vou pesquisar e vou colocar a foto aqui na tela, que eu acho que é a psicanálise... Não, a criança e o infantil na psicanálise, alguma coisa assim. Só para complementar, você pode também ler Philippe Arrier, porque o Philippe Arrier, ele vai trabalhar justamente essa questão de como não havia esse conceito de infância.
Então não havia o conceito de infância. Márcio, então não existia criança? Criança existia. Até porque se não existe criança, não existe adulto, né? Todo mundo que está assistindo esse vídeo que é adulto foi criança. Mas o conceito de infância, a percepção de que a criança não pode ser tratada como um mini adulto, a criança não pode trabalhar, todo esse conceito de que a criança tem que ir para o colégio e tal, isso vai ser trabalhado também por Philippe Arrier, entre outros teóricos e outros estudiosos e por aí vai. O que eu estou querendo falar aqui é o seguinte: quando o conto de fadas ele me traz essa perspectiva de que havia uma porca com 3 porquinhos e como ela não tinha o suficiente para mantê-los, se fosse na percepção de hoje, que é uma percepção construída, e eu não estou falando que necessariamente é ruim, porque eu também faria isso, eu deixaria de comer para dar uma comida a um filho meu. Mas aqui é muito normal, isso acontecia com muita frequência. Então você vai ver, por isso que eu citei a questão de João e Maria, porque depois a mãe de João e Maria foi transformada em madrasta. Porque quando se tem toda essa construção de não, a mãe ela tá acima de tudo e de todos, e o amor da mãe é muito maior, e a mãe é um ser que representa isso, aquilo outro, tal. Toda essa construção social, né? Quando ela é deliberadamente construída, o que acontece é que se tem a obrigação, por exemplo, de trabalhar os contos de fadas de uma forma diferente. Então, não vai se dizer que a Branca de Neve não foi expulsa pela madrasta, mas pela mãe, né? Não se pode falar isso. Não se pode falar que nos 3 porquinhos eles não estavam necessariamente brincando na floresta, mas eles foram expulsos de casa porque a mãe não tinha comida para todo mundo e ela preferiu ficar com a comida e não permitir. Então, é tipo assim, se vira. Se vocês morrerem, problema de vocês. Mas se vira porque eu vou ter que me alimentar aqui. Não vão dizer que João e Maria foi a própria mãe que deu a ideia para o pai para fazer com que os filhos se perdessem na floresta, porque não se pode falar isso, porque isso é contra esta construção social. Só que ao mesmo tempo você saber que não existe essa questão do instinto materno é libertador para muita gente, porque tem muita gente que, eu percebo isso claramente, tem muita gente que não tem boa relação com a mãe, ou não tem boa relação com o pai, mas não percebe que muito dessa relação, muitas vezes, é por falta justamente dessa proximidade do próprio pai. É como se o pai fosse biológico, mas ele não fizesse toda essa, digamos assim, ele não introduzisse a pessoa no mundo do simbólico, tá? E a mãe também é a mesma coisa. Muitas vezes a mãe não introduz. Quem está assistindo esse vídeo aqui que tem mãe narcisista sabe exatamente do que eu estou falando. É tudo sobre ela, né? Os filhos, na verdade, não podem ser quem eles são, não podem se descobrir, mas eles têm que servi-la, pelo menos emocionalmente. Então, sim, existe mãe ruim, isso é libertador, e se você não desenvolveu uma boa relação com sua mãe, sinta-se livre, porque não necessariamente você é um filho ruim. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui. Esta perspectiva que traz o conto e a data de 1890 que aparece aqui nesse livro não batem, me fazem entender que sim, o Joseph Jacobs ele pode ter registrado essa história nesse período, mas essa história já era contada há muito tempo atrás, porque a configuração dela não estava necessariamente nesse período de 1890. Outra coisa, só a caráter de observação, quando ele diz o seguinte: porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Aí o porco fala: não, pelo cabelo do meu queixinho, inho. Isso é só uma questão que é só curiosidade, né? Para quem gosta de curiosidade, esse conto ele é registrado na Inglaterra e ele era contado muito, né? Era muito popular lá na Inglaterra. Então, quando o lobo fala deixe-me entrar, ele está falando let me in. E queixo em inglês é chin. Então fica uma rima aí, né? Deixe-me entrar, let me in. E quando o porco vai falar pelo cabelo do meu queixinho, inho, ele vai estar falando chin. Então, let me in, chin, que seria queixo. É só uma observação para você, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção antes da gente começar a análise propriamente dita é o seguinte: devorou o porquinho. A gente tem uma percepção. Aliás, eu já vou começar com tudo junto, né? Já vou começar explicando isso aí, já vou começar com tudo junto. A análise psicanalítica também. A gente tem aqui um elemento que é bem diferente da questão da Disney, dos contos que foram suavizados para a criança, e eu não sei até que ponto é saudável essa suavização. E aí eu vou explicar por quê. Porque talvez a criança não simbolize aquilo que ela precisaria simbolizar. Neste caso aqui, a gente tem, por exemplo, os 2 primeiros porquinhos,
Esses dois primeiros porquinhos, eles não optaram por construir uma casa forte, né? E por não optarem por construir uma casa forte, nessa nova configuração, já a partir de 1930, né, com a Disney trazendo esses desenhos animados e tal, eu acho que os Três Porquinhos é de 1931, alguma coisa assim. O fato é o seguinte, é que quando você conta para a criança que o porquinho construiu uma casa não muito boa, e o porco vai lá e sopra e derruba a casa dele, e ele vai correndo para a casa do outro irmão, porque várias histórias de Três Porquinhos acabam com os três festejando, né? Porque um, quando tem a casa derrubada, vai para a casa do outro e depois foge para a casa do outro. Aqui não, no conto original, ele morre, tá? O lobo come o porquinho, então a gente tá falando de um assassinato aí. Essa questão do lobo existia muito, porque a gente está falando de pessoas que eram camponeses naquele período, né, que moravam nas proximidades das florestas e tal. Então sempre tinha essa iminência de um lobo realmente, né, de um lobo assassinar uma criança, por exemplo, né. Então aqui também ele está falando sobre essa questão do perigo do lobo. Mas simbolicamente falando, aqui tem uma mensagem que é importante. Tem muita coisa na sua vida que se você não fizer direito, você vai se dar mal e não vai ter como voltar atrás. Isso não vai ter volta. E sim, a gente vê isso, a gente vivencia isso. Quantos erros você já cometeu, quantos erros eu cometi, que eu não tenho como voltar atrás. Então, se eu não aprender a simbolizar isso, se eu não aprender a ressignificar todo esse processo, se eu não aprender a olhar para mim com um olhar de compaixão e me acolher, e entender que estes erros me transformaram na pessoa que eu sou hoje, então foi muito bom ter errado, eu vou ficar preso nesse passado. Enfim, o que eu estou falando aqui basicamente é o seguinte: algumas decisões que a gente toma na vida, alguns erros que a gente comete na vida, a gente precisa ter muito cuidado porque não tem volta. Então, por não ter volta, aqui nessa história, do jeito que ela está configurada, você pode simbolizar para uma criança, você pode permitir que a criança simbolize e elabore isso muito bem. Mas, se você conta para ela, suavizando essa história, dizendo que o lobo mau não matou o porquinho, ou seja, ele não comeu o porquinho, então talvez você esteja passando a percepção de que, olha, se eu cometer um erro grave, talvez eu possa corrigir. E aí a pessoa... isso é uma discussão, obviamente, né? Então, seria muito leviano da minha parte não salientar para você que isso é uma discussão, tá? Isso aqui é uma discussão. Mas existe uma percepção de que talvez a pessoa não esteja fornecendo ferramentas para que a criança consiga elaborar que sim, vai ter muito erro que ela vai cometer na vida e que ela não tem como voltar atrás. Ou ela segue em frente, né, ou ela arca com as consequências disso, e dependendo das consequências, inclusive pode ser a morte, né? Então, essas questões aqui a gente precisa entender. Eu vou passar para uma análise mais densa agora da questão da psicanálise, porque é o seguinte. Aqui nós temos um elemento que é muito encontrado num livro de Freud chamado Além do Princípio do Prazer. O Freud, ele acreditou durante um tempo, Além do Princípio do Prazer, se eu não me engano, é de 1920 ou 1921, agora me fugiu. O Freud pensou durante algum tempo que o ser humano, tudo que ele fazia, o resumo de tudo que ele fazia era pelo princípio do prazer, o que ele vai chamar do princípio do prazer, o ser humano buscando prazer, tá? Só que veio aí a Primeira Guerra Mundial, e aí isso começa a perturbar um pouco, assim, digamos assim, a criar uma pulga atrás da orelha, né, de Freud, porque ele fala como é que o ser humano ele se move por prazer e as pessoas estão indo para a guerra, e não só estão indo para a guerra, como estão interessadas em ir para a guerra para defender o seu país. E a partir disso ele começa a refletir melhor sobre as suas teorias, o que ele percebe que existe também o princípio da realidade. Então ele vai trabalhar muito, aí vem o livro Além do Princípio do Prazer, ou muito além, muito mais além do princípio do prazer, dependendo da tradução que você pegar, mas o princípio da realidade seria você atender às exigências da realidade, postergando a sua possibilidade de prazer, porque você entende, né, você já chegou num nível, por exemplo, de desenvolvimento do ego, um nível de maturidade que você entende que você precisa abrir mão de um prazer imediato para desfrutar de um prazer, inclusive, muitas vezes até maior e mais duradouro e mais permanente no futuro. É sobre isso, o princípio da realidade é sobre isso, é sobre você abrir mão de um prazer imediato para você conseguir desfrutar um prazer futuro, porque você está atendendo às exigências da realidade, né? Então, é o princípio da realidade. Eu não sei se eu falei princípio do prazer ou princípio da realidade, mas enfim, é o princípio da realidade. O princípio do prazer é quando você não consegue isso, você age a partir simplesmente do seu prazer.
Aqui nessa história, a gente tem um ensinamento muito grande sobre isso, que é, nós tivemos 2 porquinhos que agiram pelo princípio do prazer e um porquinho que agiu pelo princípio da realidade. Então, de certa forma, se eu explicar para uma criança, olha, meu filho, existe um princípio do prazer, você tem que postergar, para o desenvolvimento da sua maturidade, você tem que postergar o seu prazer imediato. A criança não consegue simbolizar isso. Mas aqui na história, a criança consegue perceber esses conceitos, né? Perceber que, olha, então o porquinho que levou mais a sério aquele trabalho da construção da casa, este porquinho, ele se deu bem. Então, de certa forma, a criança está simbolizando o quanto que ela precisa ser responsável, né? O quanto que ela precisa, por exemplo, fazer as coisas bem feitas, né? O quanto que ela vai ter, muitas vezes, que adiar o seu prazer imediato para se dar bem. Adiar o seu prazer imediato porque o prazer imediato não atende às exigências da realidade. Então, isso é uma outra questão que a gente encontra aqui. Quando você fala para uma criança que o porquinho que ele construiu uma casa para ter prazer imediato, no caso, pelo princípio do prazer, ele fez mal feita, uma casa que não era muito forte, né? Uma casa que não trouxesse proteção, por exemplo, a ele. Quando você fala que ele, depois que o lobo mau sopra, e ele vai para a outra casa do amiguinho, de certa forma você está falando que a pessoa que age pelo prazer imediato, ela ainda assim consegue encontrar uma forma de se dar bem. Aí é que está o X da questão, principalmente para uma geração que é muito ligada a videogame e jogos. Porque eu não sei se você já percebeu, mas existe um impacto aí, né, na simbolização de que alguns erros que eu cometo, eu não posso voltar atrás. A vida não é um videogame, eu não posso dar um reset, né? Eu não posso cometer um erro e achar que eu vou tirar o videogame da tomada e colocar de novo e eu vou ter uma segunda chance sempre. Não dá pra... Eu não tenho um memory card, sabe? Para poder voltar de um checkpoint. Não existe isso. Então, a geração, por exemplo, a atual, e até a minha geração também, que participou muito de videogame, eu percebo que falta muito isso. Falta muito essa percepção, né, do princípio do prazer, do princípio da realidade. A gente teve muito contato com a questão das histórias da Disney, né? E essas histórias da Disney, na verdade, elas nos ajudaram a simbolizar a vida de uma outra forma. Essas... Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu não sei se você já chegou até agora nesse vídeo, mas é bom que você tenha chegado porque você está sendo selecionado, né, para um grupo específico de pessoas. Por que eu faço? Eu tenho outros canais, por exemplo, que falam sobre lendas urbanas aqui de Recife, e tem um outro canal que fala sobre crítica social em filme de terror, alguns comentários sobre filme de terror e lendas também. Por que eu faço esse estudo de lendas? Porque mitologias, lendas urbanas, contos de fadas, você pode entender que tudo isso fala sobre o psiquismo de um povo, fala sobre a simbolização, né? Ajuda a simbolizar algumas questões, por exemplo. Nas lendas urbanas você fala não só sobre dimensões de racismo estrutural, mas você fala também sobre... existe uma função, digamos assim, pedagógica, né? Existe o entendimento, uma forma de compreensão de uma manifestação de um inconsciente coletivo, para ajudar você a entender como se deu o processo de subjetivação de um grupo social. Então, existem algumas pessoas, os incautos, digamos assim, vão entender que é só contos de fadas. Vão entender que é só lenda urbana, isso é história de carochinha, isso é só mito, mas de fato não é. Dá para você refletir muito sobre a questão do psiquismo do ser humano a partir dessas perspectivas aqui. Agora, uma outra forma de interpretar isso, que é possivelmente simbolizado por crianças também, é que é o seguinte: vamos imaginar que toda essa dinâmica que a gente leu aqui nos Três Porquinhos, essa dinâmica, ela resume a guerra dentro do psiquismo de um indivíduo. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, que o lobo talvez seja o nosso id. O lobo talvez seja os nossos poderes autodestrutivos. O lobo talvez seja a questão da pulsão de morte, né? Nos momentos desnecessários. Porque a pulsão de morte tem lá a sua função. A gente pode entender, por exemplo, que tudo isso, essa guerra entre esse porquinho e a questão do lobo mau, todos esses elementos falam sobre nós. Como se fosse uma questão simbólica do nosso psiquismo, da nossa dinâmica psíquica, né? Em que, por exemplo, os 2 porquinhos anteriores falam sobre uma fase em que a gente vive, em que é uma fase que não há desenvolvimento ainda do ego. Então a gente é muito id, sabe? A gente é muito id. É uma criança, né, que ainda não desenvolveu o ego.
E aí, nessa perspectiva, o lobo mau pode representar os poderes, por exemplo, antissociais, né? Todos os poderes autodestrutivos, destrutivos e autodestrutivos, sejam elementos externos ou sejam elementos internos também. Mas uma outra forma de interpretar é que este lobo mau também faz parte de nós, né? Assim como os porquinhos que são levados pelo princípio do prazer, e o porquinho que sobrevive talvez seja a gente quando o ego desenvolver. Se é que vai desenvolver, porque tem uma deficiência, uma dificuldade nisso aí. Então, talvez seja uma mensagem mais ou menos que dê para simbolizar da seguinte forma: este que morreu é você vivendo a vida lá fora pelo princípio da realidade, pelo princípio do prazer. Simplesmente seguindo seus prazeres da vida, buscando seus prazeres. Você vai morrer. Vai vir um lobo mau, e talvez seja o lobo mau esteja dentro de você, e esse lobo mau vai fazer com que você morra. E não vai ter como voltar atrás. Agora, se você desenvolver seu ego, você vai ser como este porquinho aqui, tá? Fala sobre uma questão da necessidade, por exemplo, de você amadurecer, até porque muitas vezes o porquinho que sobrevive, ele é muito bem retratado como o porquinho que é mais velho, por exemplo. Então, isso também é outra questão que ajuda a criança a simbolizar a importância de sim, dela passar pelo processo de amadurecimento, né? Dela amadurecer, dela não ficar presa na infância. A infância é uma fase muito boa, mas ela vai precisar amadurecer até para que quando ela sair da casa dos pais, né, de certa forma ela vai precisar amadurecer, que é a única chance de sobreviver aí fora, porque senão ela vai morrer e não vai ter como voltar atrás. Então, um exemplo disso, a gente pode falar sobre jovens que foram, ganharam liberdade, mas ainda não tinham o ego desenvolvido e acabaram se envolvendo com drogas. E várias dessas pessoas não se recuperaram, ou morreram, ou ainda estão presas nas drogas, por exemplo. Então, isso é uma coisa que não tem como voltar atrás. Não estou dizendo aqui que envolvimento com drogas não tem como voltar atrás, né? O que eu estou dizendo aqui, várias dessas pessoas não conseguiram voltar atrás. É basicamente a história dos três porquinhos é o simbolismo de muito problema que a gente encontra hoje na sociedade. E você vai encontrar esse nível de sabedoria não só em contos de fadas, como questão de lendas também e na mitologia, né? Então, isso foi um resumo aí da análise psicanalítica, um vídeo mais leve, um vídeo em que a gente pôde fazer algumas reflexões aqui acerca dos três porquinhos, análise psicanalítica, uma análise breve sócio-histórica, e eu espero que você tenha gostado, e a gente vai trazer alguns conteúdos ainda falando sobre outros contos de fadas, tá? Forte abraço, se inscreve no nosso canal e olha, se você gostou de lendas, por exemplo, tem alguns links aqui abaixo, você pode se inscrever no nosso outro canal de lendas, eu estou começando a trazer algumas análises antropológicas, né, reflexões sociológicas a partir das lendas que eu estou encontrando. Então é um assunto bem interessante para você que gosta deste assunto aqui, tá? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.